Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Seja muito bem-vindo ao Audiobook Live. É aqui onde você irá ouvir os melhores audiobooks do mundo. Comente aí o livro que queres ouvir e faremos com que isso aconteça. Dominando a mentalidade para a riqueza e o sucesso. Sobre o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, é uma obra temporal que revela a profunda relação entre o pensamento e a realização pessoal. Baseando-se em percepções da vida de indivíduos bem-sucedidos, Hill apresenta um guia para o sucesso financeiro e pessoal, enfatizando o poder de uma mentalidade focada e uma determinação inabalável. Através de uma combinação envolvente de conselhos práticos e anedotas inspiradoras, o livro incentiva os leitores a utilizarem sua imaginação, cultivarem um desejo ardente e implementarem um plano definido para transformar seus sonhos em realidade. Se você busca riqueza, sucesso ou realização pessoal, os princípios de Hill ressoam profundamente, convidando-o a embarcar em uma jornada transformadora de autodescoberta e empoderamento. Mergulhe neste clássico e desbloqueie os segredos para realizar seu pleno potencial. Sobre o autor Napoleão Hill, de 1883 a 1970, foi um autor americano pioneiro no gênero de autoajuda, mais conhecido por sua obra influente, Quem Pensa Enriquece, publicada em 1937. As filosofias de Hill sobre sucesso e realização pessoal foram moldadas por suas entrevistas com algumas das figuras mais bem-sucedidas de seu tempo, incluindo Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Ele dedicou sua vida a investigar os princípios por trás da criação de riqueza e do desenvolvimento pessoal, sintetizando suas descobertas em conselhos práticos que ressoaram com milhões de pessoas ao redor do mundo. Como uma figura proeminente no movimento de desenvolvimento pessoal, os ensinamentos de Hill enfatizam o poder do pensamento, a importância de uma atitude mental positiva e a busca incessante por objetivos, consolidando seu legado como um catalisador para inúmeras pessoas em busca de realizar seu potencial. Capítulo 1. Introdução 1. Introdução ao homem que pensou sua maneira para se tornar sócio de Thomas Edison. Pensamentos, quando combinados com um propósito definido, persistência e um desejo ardente, podem levar à riqueza. Edwin C. Barnes exemplificou esse princípio através de seu inabalável desejo de se tornar um associado de Thomas Edison, apesar dos obstáculos iniciais, como a falta de dinheiro e conexões. A determinação de Barnes levou a viajar em um trem de carga para encontrar Edison e apresentar suas intenções. Edison reconheceu o profundo desejo de Barnes e lhe deu uma oportunidade de trabalhar em seu escritório. Apesar de começar com um emprego mal remunerado, Barnes intensificou seu desejo ao longo do tempo, quando surgiu uma oportunidade inesperada com a introdução da máquina de ditado de Edison. Ele a agarrou, por fim, alcançou riqueza e uma parceria duradoura com Edison. 3 pés do ouro. O tio de R. O Darby simboliza o fracasso devido a desistir após uma derrota temporária durante uma empreitada de mineração de ouro. Após descobrir ouro inicialmente, o tio desistiu quando a veia desapareceu, sem saber que estava apenas 3 pés de onde pararam de perfurar. Um sucateiro que comprou a maquinaria consultou um engenheiro e conseguiu extrair o ouro, pois procurou conselhos de especialistas antes de desistir. Darby aprendeu com essa experiência e mais tarde teve sucesso na venda de seguros de vida, adotando uma mentalidade de perseverança inspirada pela falha de seu tio. Uma lição de 50 centavos em persistência. As experiências de Darby ensinaram-lhe que não significa fracasso. Enquanto estava em um moinho, ele viu uma jovem garota pedindo persistentemente 50 centavos ao seu tio, demonstrando o poder da determinação e da persistência. A ousadia da criança deixou uma impressão duradoura em Darby, moldando sua abordagem nas vendas de seguros de vida, onde frequentemente enfrentava rejeição. Ele aprendeu a associar a lição da persistência com suas estratégias de venda, levando um sucesso significativo. O mestre do seu destino, o capitão da sua alma. As pessoas são mestres de seu destino, pois têm o poder de controlar seus pensamentos. A energia dos pensamentos influencia os resultados, enfatizando a importância de cultivar pensamentos positivos e construtivos para atrair o sucesso. O domínio sobre o destino econômico depende da compreensão e aplicação de princípios específicos derivados de indivíduos bem-sucedidos. Este livro tem como objetivo guiar os leitores na transição de uma mentalidade de fracasso para uma mentalidade de sucesso, destacando a simplicidade dos princípios que permitiram que outros tivessem sucesso.
Pensamentos finais sobre sucesso e riqueza. O caminho para a riqueza muitas vezes começa com a mentalidade correta, independentemente dos recursos tangíveis que alguém possui inicialmente. Exemplos históricos, como a determinação de Ford, ilustram que compreender e aplicar princípios de sucesso pode gerar resultados notáveis. Os capítulos subsequentes detalharão princípios acionáveis derivados das vidas de muitos indivíduos bem-sucedidos, oferecendo aos leitores um caminho para alterar seus destinos financeiros. Capítulo 2. Desejo, ponto de virada de toda realização. O primeiro passo rumo à riqueza é do C. Barnes exemplificou o poder de um desejo ardente quando se aproximou do escritório de Thomas Edison, buscando se tornar seu parceiro de negócios. O desejo de Barnes não era vago, era uma obsessão clara e inabalável. Ele enfrentou contratempos e trabalhou em empregos humildes por 5 anos, mas permaneceu focado em seu objetivo, indicando que o sucesso requer um propósito definido e uma busca incansável. A abordagem de Barnes destaca a importância do comprometimento. Ele queimou todas as pontes e se dedicou completamente ao seu objetivo, uma atitude semelhante à de um guerreiro que destrói seus navios para garantir vitória ou morte. Essa mentalidade é essencial para alcançar o sucesso. O texto enfatiza que simplesmente desejar riqueza é insuficiente. Em vez disso, é preciso cultivar um desejo ardente, criar planos acionáveis e trabalhar persistentemente em direção a eles. Os 6 passos para transmutar o desejo em sucesso financeiro incluem: 1. Definir uma meta monetária específica. 2. Determinar o que se dará em troca. 3. Estabelecer uma data para a aquisição. 4. Criar um plano de ação definitivo. 5. Escrever uma declaração clara que esboce a meta. 6. Ler esta declaração em voz alta 2 vezes ao dia enquanto visualiza a posse da riqueza. A mentalidade de uma pessoa deve incorporar a crença no sucesso, uma vez que as atitudes influenciam os resultados. O texto ilustra que sonhos, alimentados pelo desejo, podem levar a realizações extraordinárias, independentemente dos obstáculos iniciais ou das percepções sociais. O capítulo conclui com uma anedota pessoal inspiradora sobre o filho do autor, que nasceu sem ouvidos, mas foi empoderado pelo desejo inabalável de seu pai para que ele ouvisse e falasse. Através de um desejo persistente e pensamento inovador, ele superou sua deficiência. O desejo ultrapassa a mãe natureza. O desejo, quando combinado com fé, pode transcender limitações naturais e criar possibilidades onde antes não pareciam existir. O poder transformador do desejo é reforçado através de exemplos de indivíduos que superaram a adversidade e alcançaram sucesso notável por meio da crença e determinação. Em resumo, um desejo ardente é vital para o sucesso, pois acende a busca por objetivos, fomenta a criatividade e permite que as pessoas convertam desafios em oportunidades. Exemplo ponto-chave. Poder do desejo ardente do compromisso. Exemplo: imagine que você tem uma visão de possuir um negócio próspero. Em vez de apenas desejar o sucesso, você se compromete totalmente, acordando cedo para planejar e traçar estratégias diariamente. Você visualiza seu objetivo, escreve e define um prazo específico. Você sacrifica o tempo de lazer, assumindo trabalhos extras ou cursos para adquirir conhecimento. Cada revés alimenta sua determinação. Cada passo dado lembra você de sua meta final. Seu desejo ardente o impulsiona, transformando seu desejo inicial em uma busca incansável pelo sucesso, assim como Edwin Barnes, que não se contentava com nada menos do que uma parceria com Edison. Fé, visualização e crença na conquista do desejo. Fé é descrita como o químico-chefe da mente que, quando combinada com as vibrações do pensamento, conecta a mente subconsciente à inteligência infinita, de forma semelhante ao processo da oração. As emoções poderosas de fé, amor e sexo podem se misturar para facilitar essa conexão. Como desenvolver a fé? A fé é um estado mental que pode ser cultivado através da autossugestão, onde afirmações repetidas influenciam o subconsciente. Ao empregar técnicas descritas no livro, os indivíduos podem mudar seu subconsciente para acreditar em seus desejos, o que então desencadeia a ação através da fé. Esse processo pode ser comparado a uma pessoa se acostumando com influências negativas, até que instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio. Capítulo 4. Autossugestão. O meio para influenciar a mente subconsciente. Definição e importância. A autossugestão é o processo de autossugestão que influencia a mente subconsciente por meio de pensamentos conscientes moldados por experiências sensoriais.
Este princípio permite que os indivíduos controlem os pensamentos que chegam ao seu subconsciente, que podem ser positivos ou negativos. Controle sobre os pensamentos. Todos possuem controle absoluto sobre o que entra em seu subconsciente através de sua mente consciente. No entanto, muitos falham em exercer esse controle, resultando frequentemente em consequências negativas. A mente subconsciente é como um solo fértil onde pensamentos negativos não abordados podem florescer. Métodos de autossugestão para influenciar efetivamente a mente subconsciente. Os indivíduos devem preenchê-la com pensamentos criativos. Isso inclui técnicas como ler em voz alta declarações escritas de desejos com forte emoção e fé, garantindo que a mera repetição de palavras não é suficiente sem uma conexão emocional. Persistência e emoção. Desenvolver a capacidade de influenciar o subconsciente requer esforço persistente e prática. O engajamento emocional, a crença e a visualização são componentes críticos para tornar a autossugestão efetiva. Técnicas de concentração. O uso eficaz da concentração é essencial para visualizar desejos. Os indivíduos devem se concentrar na quantia exata de dinheiro desejada e se ver já na posse dela, envolvendo ativamente sua imaginação. Passos práticos para a implementação. 1. Encontre um espaço tranquilo para repetir sua declaração escrita sobre dinheiro em voz alta, imaginando que a possui. 2. Incorpore a visualização diariamente e use uma cópia física da sua declaração para memorização. 3. Confie no processo e nas instruções, aplicando-os com fé, mesmo que pareçam abstratos inicialmente. Resumo das instruções para alcançar o sucesso financeiro. Repita regularmente seus objetivos financeiros em voz alta. Visualize seu sucesso emocionalmente e com convicção. Escreva e revise consistentemente seus objetivos financeiros. Reflexão final. Ao dominar o princípio da autossugestão, os indivíduos podem influenciar sua mente subconsciente, obter a cooperação da inteligência infinita, em última instância, moldar seu destino financeiro. A prática consistente e o engajamento emocional são fundamentais para realizar esses objetivos. Pensamento crítico. Ponto-chave. O poder da autossugestão pode ser uma espada de dois gumes. Interpretação crítica. Embora Napoleão Hill enfatize o potencial transformador da autossugestão na influência do subconsciente para o sucesso, é crucial questionar a eficácia e a universalidade dessa abordagem. Muitos estudos psicológicos sugerem que, embora a autoafirmação possa aumentar a confiança, os resultados podem não ser tão simples, já que vários fatores influenciam o sucesso além dos sistemas de crença pessoais. Críticos argumentam que focar apenas no pensamento positivo pode levar a negligenciar os passos práticos necessários para alcançar objetivos. Por exemplo, pesquisas destacam que a resiliência e um planejamento tangível são componentes vitais para atingir metas financeiras. Duckworth, A.L. e Seligman, M.P. 2005. A autodisciplina supera o QI na previsão do desempenho acadêmico de adolescentes. Assim, embora a ideia de Hill seja convincente, deve ser considerada como parte de uma estratégia mais ampla que inclui passos acionáveis e realistas. Capítulo 5. Conhecimento especializado. 5. Conhecimento especializado. Compreendendo os tipos de conhecimento, existem dois tipos de conhecimento, o geral e o especializado. O conhecimento geral é abundante, mas não é particularmente útil para ganhar dinheiro, a menos que seja organizado e direcionado para objetivos específicos. O conhecimento se transforma em poder quando aplicado de forma estratégica. Educação versus conhecimento. Educação, que vem do latim educo, foca no desenvolvimento de habilidades inatas e não apenas na aquisição de informações. Figuras notáveis como Henry Ford, apesar de uma educação formal limitada, exemplificam como o conhecimento especializado pode levar à riqueza sem um amplo conhecimento geral. Ford demonstrou que saber como aproveitar o conhecimento através de redes de contato e utilizar expertise é mais valioso do que o aprendizado mecânico. Conhecimento especializado. Para buscar sucesso financeiro de forma eficaz, é necessário identificar o conhecimento especializado relevante para os objetivos. Fontes importantes de conhecimento incluem experiências pessoais, colaboração com outros, instituições educacionais, bibliotecas e cursos de formação especial. O aprendizado contínuo e a especialização são fundamentais, especialmente em um cenário econômico em rápida mudança. O valor de contratar especialistas. As preferências de contratação se deslocaram para candidatos com habilidades especializadas.
Os empregadores priorizam habilidades interpessoais e experiência prática em vez de desempenho acadêmico, criando uma demanda por educação e treinamento especializados. Programas como cursos de correspondência oferecem oportunidades de aprendizado flexíveis para adquirir esse conhecimento especializado. Transição e adaptação de habilidades às flutuações econômicas frequentemente exige mudança de carreira para realização pessoal e segurança financeira. Histórias de sucesso demonstram que indivíduos podem se redirecionar para novos campos aproveitando o conhecimento especializado e a criatividade. A importância do aprendizado contínuo é enfatizada. A educação não termina com a escola. Aproveitando a imaginação e as ideias, a imaginação impulsiona a inovação no marketing de serviços pessoais. Estratégias bem-sucedidas destacam que organizar conhecimento especializado em planos acionáveis pode resultar em retornos financeiros substanciais. Empreendedores podem capitalizar sobre serviços únicos que atendem a demandas existentes no mercado, ilustrando ainda mais o princípio de que ideias são inestimáveis na geração de riqueza. Conclusão. A importância do conhecimento especializado, frequentemente mais acessível do que ideias, é crucial para o sucesso. Combiná-lo com inovação e planejamento organizado pode aumentar significativamente as perspectivas financeiras, afirmando que a busca pelo conhecimento especializado é um esforço que vale a pena na conquista da riqueza. Capítulo 6. Imaginação 6. Imaginação. A oficina da mente, a imaginação serve como oficina para todos os planos humanos, convertendo o desejo em ações, resultados tangíveis. Na sociedade em rápida transformação de hoje, o potencial da imaginação está no seu auge, possibilitando avanços notáveis em tecnologia e comunicação. A única limitação do ser humano, falando de forma razoável, reside em como ele desenvolve e utiliza sua imaginação, que permanece subutilizada em seu potencial. Duas formas de imaginação. A imaginação funciona de duas formas principais. Imaginação sintética. Isso envolve reorganizar ideias existentes em novas combinações. Não cria novos conceitos, mas inova ao utilizar experiências e conhecimentos passados. Imaginação criativa. Esta forma permite a comunicação direta com a inteligência infinita, despertando novas ideias e inspirações fundamentais. Ela atrai vibrações de pensamento e opera de forma ideal quando a mente consciente vibra rapidamente, especialmente durante um desejo intenso. Ambas as faculdades se aprimoram com o uso regular, semelhante a músculos físicos, tornando a prática consistente essencial para o desenvolvimento. A transformação do desejo em dinheiro requer um plano bem elaborado, predominantemente criado com a imaginação sintética. Planos escritos fornecem uma realidade concreta para desejos abstratos. Como fazer uso prático da imaginação e instalar o aplicativo Bookie para desbloquear texto completo e áudio capítulo 7. Planejamento organizado 7. Planejamento organizado, visão geral do planejamento organizado. A acumulação bem-sucedida de riqueza começa com um forte desejo transformado em ação por meio de planos organizados. Um plano claro e prático é essencial para traduzir desejos monetários em realidade financeira. Passos para criar planos práticos 1. Forme um grupo de mastermind para apoiar e realizar seu plano, proporcionando ajuda mútua. 2. Determine o que você pode oferecer aos membros do seu grupo em troca da cooperação deles. 3. Reúnam-se regularmente, pelo menos 2 vezes por semana, para refinar seus planos em colaboração. 4. Garanta a harmonia dentro do grupo para uma colaboração eficaz. Principais insights. O sucesso requer planos sólidos e conjuntos. Nenhum indivíduo pode alcançar riqueza sem conselho dos outros. Ajuste os planos conforme necessário se enfrentar falhas, reconhecendo que contratempos fazem parte do processo. Planejando a venda de serviços. Para aqueles que vendem serviços pessoais, um planejamento inteligente é fundamental. Compreenda a dinâmica entre líderes e seguidores, enfatizando a importância de ser um seguidor inteligente para se tornar um líder eficaz. Atributos da liderança 1. Coragem inabalável e autocontrole. 2. Um senso de justiça e definitude na tomada de decisões. 3. Um hábito de fazer mais do que o solicitado e manter uma personalidade agradável. 4. Compreender e dominar os detalhes do trabalho. Causas comuns de falha na liderança: incapacidade de organizar, relutância em servir e expectativa de compensação pelo conhecimento em vez de ação. Falta de imaginação, egoísmo e falha em assumir responsabilidade pela equipe.
oportunidades para nova liderança. Certos campos, como política, banking e indústria, exigem novos estilos de liderança focados na cooperação e no serviço. Marketing eficaz de serviços pessoais. Utilize vários meios, como agências de emprego e networking, para promover habilidades pessoais. Crie um forte resumo pessoal destacando qualificações, educação e experiência pertinente para atrair empregadores. Adaptando-se a sistemas econômicos, compreenda a lei da economia que destaca que a riqueza requer valor em troca. Reflita sobre como sistemas capitalistas eficazes oferecem oportunidades, mas o sucesso exige esforço e fornecimento contínuo de serviços. Autorreflexão e responsabilidade. Engaje-se em autoanálise regularmente para medir progresso, identificando pontos fortes e áreas de melhoria para aumentar a eficácia do serviço. Desenvolva um caminho claro para a carreira desejada e aplique métodos que estejam alinhados com as necessidades do mercado e as capacidades pessoais. Conclusão. A liberdade e as oportunidades florescem em uma sociedade capitalista, mas alcançar riqueza depende de um planejamento intencional e de servir os outros de forma eficiente. Abrace o planejamento organizado como uma etapa vital para alcançar sucesso financeiro e satisfação pessoal. Capítulo 8. Decisão 8. Decisão. O mestre da procrastinação, a falta de decisão, é uma das principais causas de falhas, identificada através da análise de mais de 25 mil indivíduos. A procrastinação se opõe à tomada de decisão e deve ser superada. Pessoas bem-sucedidas apresentam o hábito de tomar decisões rápidas e mudá-las lentamente, enquanto aquelas que enfrentam dificuldades financeiras tendem a decidir devagar e mudar rapidamente. Henry Ford exemplifica a tomada de decisão rápida, que é vital para o sucesso. Muitos falham por serem excessivamente influenciados pela opinião dos outros, minando seus próprios desejos e decisões. É crucial confiar no julgamento pessoal e manter discrição, especialmente ao discutir planos, para evitar ridículo ou interrupções por parte dos outros. As pessoas são aconselhadas a manter a boca fechada e os ouvidos abertos, focando em ações em vez de palavras. Liberdade ou morte em uma decisão. Grandes decisões muitas vezes requerem imensa coragem. Figuras históricas como Abraham Lincoln, Sócrates e o general Robert Lee tomaram escolhas corajosas que mudaram a civilização, enfrentando riscos enormes. A Declaração de Independência exemplifica isso, já que 56 homens arriscaram corajosamente suas vidas pela liberdade ao assinar um documento que impunha consequências significativas. Decisões tomadas por um pequeno grupo de visionários podem levar a mudanças monumentais, como visto nas ações de Adams, Hancock e Lee antes da Revolução Americana. Sua coragem e ações decisivas foram fundamentais para unir as colônias contra o domínio britânico, levando, em última análise, à criação da independência americana. Decisões poderosas, como aquelas relacionadas à Declaração de Independência, estão enraizadas em princípios como desejo, coragem e planejamento organizado, destacando o potencial transformador da decisividade. Conclusão em conclusão, o hábito da indecisão muitas vezes começa na juventude e persiste na idade adulta, principalmente devido a deficiências educacionais. É vital que os indivíduos cultivem a decisividade, que requer coragem, pois isso é a chave para alcançar liberdade econômica e sucesso. Aqueles que tomam decisões claras têm maior probabilidade de realizar seus objetivos, se alcançar riqueza ou liberdade, seguindo um planejamento e ação informados. Capítulo 9. Persistência 9. Persistência. Introdução à persistência. Persistência é definida como o esforço contínuo necessário para transformar o desejo em seu equivalente monetário, impulsionado pelo poder da vontade. A combinação de força de vontade e desejo cria uma força que impulsiona os indivíduos em direção a seus objetivos. Indivíduos bem-sucedidos frequentemente demonstram uma postura mal interpretada de insensibilidade, que é principalmente uma manifestação de sua vontade persistente. Importância da persistência. Muitos desistem ao primeiro sinal de adversidade, enquanto apenas alguns persistem apesar dos desafios, como Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison. A persistência é essencial na aplicação dos princípios do sucesso e representa a durabilidade dos desejos de uma pessoa. Desejos fracos levam a resultados fracos. Assim, aumentar a intensidade do desejo pode melhorar a persistência. Desenvolvendo a persistência. Para desenvolver a persistência, os indivíduos devem se envolver ativamente com seus objetivos, se seguir as orientações apresentadas nos capítulos anteriores do livro.
Cercar-se de um grupo de mentes mestras e implementar as técnicas de autossugestão podem facilitar esse desenvolvimento. O sucesso requer a aplicação consistente em instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio capítulo 10. A Mente Mestra 10. A mente mestra, o poder da mente mestra. A força motriz, o poder crucial para alcançar o sucesso e acumular riqueza, e sem ele, os planos permanecem ineficazes. Este capítulo explora como os indivíduos podem adquirir e aplicar poder, definido como conhecimento organizado e direcionado de forma inteligente, permitindo a transmutação do desejo em sucesso monetário por meio de esforços coordenados em direção a um objetivo comum. Ganhando poder através da mente mestra, o conceito de mente mestra refere-se à colaboração harmoniosa de duas ou mais pessoas em busca de um objetivo específico. Não se pode alcançar um poder significativo sem aproveitar um grupo de mente mestra. O poder derivado não apenas de vantagens econômicas, mas também da conexão psíquica formada quando mentes cooperam em harmonia, gerando uma energia única que fortalece as capacidades de cada membro. O capítulo enfatiza exemplos históricos, como a maestria de Andrew Carnegie nesse princípio através da colaboração com indivíduos habilidosos, e o sucesso de Henry Ford auxiliado por suas conexões com figuras proeminentes. Ilustra como a cooperação entre grandes mentes leva a conquistas maiores e a absorção da inteligência coletiva. A natureza do poder e da riqueza. O texto afirma que o poder pode ser obtido a partir da inteligência infinita, da experiência acumulada e da pesquisa contínua. Destaca a importância de se alinhar com outros que levam os processos de pensamento, assim, aprimorando o próprio poder mental e as perspectivas de riqueza. A discussão se estende à natureza do dinheiro, comparando a busca pela riqueza a cortejar um parceiro romântico, com os ingredientes essenciais sendo fé, desejo, persistência e ação. O fluxo da vida é retratado como tendo dois lados, um que flui em direção à riqueza e outro em direção à pobreza. Pensamentos positivos atraem os indivíduos para as riquezas, enquanto emoções negativas podem levar à ruína financeira. O 10º passo em direção às riquezas, apesar dos desafios impostos pelas flutuações da vida e eventos sociais como crises econômicas, o capítulo reforça que a riqueza exige uma abordagem estratégica e um desejo ardente de ter sucesso, pois apenas desejar não é suficiente. Somente através de planejamento deliberado e aplicação pode-se almejar acumular riquezas, e isso é ainda mais alcançado através do poderoso princípio da mente mestra que ressalta o poder do esforço coletivo. Exemplo ponto-chave. Colaborar com uma equipe diversificada aumenta seu potencial de conquista. Exemplo. Imagine que você está começando um novo negócio. Sozinho, pode ser difícil lidar com as complexidades do marketing, finanças e operações. Mas, ao formar um grupo mastermind com indivíduos habilidosos nessas áreas, você poderia brainstormar estratégias inovadoras, enfrentar desafios de forma mais eficaz e manter-se motivado. Cada membro contribui com percepções e recursos únicos, criando uma inteligência coletiva que impulsiona seu empreendimento. Essa cooperação não só enriquece sua base de conhecimento, mas também promove um ambiente de energia e apoio, tornando muito mais fácil transformar suas aspirações empresariais em realidade. Pensamento crítico. Ponto-chave. A dependência do princípio do mastermind para alcançar sucesso e riqueza está sendo questionada. Interpretação crítica. Embora a ênfase de Napoleão Hill no poder colaborativo do grupo Mastermind promova sinergia e inteligência coletiva, é essencial considerar que nem todos podem prosperar em tais dinâmicas de grupo. Críticas podem argumentar que a dependência dos outros pode levar a uma falta de iniciativa e criatividade individuais. A Harvard Business Review destaca que nem toda colaboração leva a resultados bem-sucedidos, sugerindo que a eficácia do trabalho em equipe pode variar significativamente e que um foco excessivo na sinergia do grupo pode ofuscar os méritos individuais e as perspectivas únicas. HBR 2015. Portanto, embora o conceito de Hill encoraje a parceria, é prudente que os leitores questionem se a colaboração é universalmente benéfica para todos os caminhos rumo ao sucesso. Capítulo 11. Transmutação sexual, mistério da transmutação sexual. A transmutação sexual envolve mudar ou redirecionar a energia sexual para uma produção criativa. Essa poderosa emoção, muitas vezes mal compreendida, pode proporcionar 3 benefícios principais: a continuidade da humanidade, a manutenção da saúde e a elevação do pensamento comum ao gênio.
Canalizando a energia sexual, o desejo sexual é um impulso humano dominante que, quando devidamente canalizado, pode aprimorar a imaginação, a força de vontade e a criatividade em diversas áreas, incluindo a acumulação de riqueza. O processo de transmutação requer força de vontade e oferece recompensa significativa ao enriquecer a mente e o espírito do indivíduo. Insights científicos e padrões históricos estudos indicam que homens que alcançam sucesso significativo costumam possuir uma energia sexual robusta. Muitos indivíduos renomados na história impulsionaram suas conquistas por meio dessa força poderosa, frequentemente inspirados por mulheres em suas vidas. A natureza avassaladora da emoção sexual serve como um catalisador para ações e criatividade excepcionais. Os 10 estímulos mentais à mente é influenciada por estímulos que podem elevar as vibrações do pensamento, incluindo o desejo de expressão sexual, amor, ambições por fama ou riqueza, entre outros. Compreender os estímulos mais fortes é crucial para dominar o poder da mente de forma eficaz. O papel do sexto sentido, identificado como imaginação criativa, conecta a mente humana com a inteligência infinita. Ideias frequentemente surgem através de inspirações que estão em uma vibração mais elevada de pensamento, desbloqueando soluções inovadoras e revelações. Transmutando a energia sexual, a criatividade floresce em um estado mental elevado, obtido através da estimulação e do foco em fatores conhecidos, permitindo avanços na criatividade. Figuras históricas como o Dr. Elmer R. Gates demonstram a eficácia do pensamento concentrado na conquista da grandeza. O perigo da superexposição. Embora o desejo sexual seja um forte motivador, a superexposição pode levar à degradação pessoal, muito semelhante ao abuso de substâncias. Indivíduos bem-sucedidos reconhecem a necessidade de controlar sua energia sexual para maximizar a criatividade e a realização pessoal. Alcançando sucesso tardiamente na vida, dados sugerem que conquistas significativas geralmente ocorrem após os 40 anos, frequentemente atribuídas à realização de uma gestão ideal da energia sexual. A maturação emocional permite que os indivíduos combinem amor com o sexo, aproveitando ambos para o sucesso criativo. A influência do amor, a combinação de amor, romance e sexo pode levar alguém ao status de gênio. O amor aumenta a criatividade, enquanto a falta de compreensão dessas emoções pode levar à desarmonia pessoal e relacional. Conclusão. Emoções como poderosos motivadores. Reconhecer e dominar a inter-relação entre sexo, amor e romance é crucial para alcançar grande sucesso. A conscientização e o controle sobre essas emoções podem levar à realização pessoal e a conquistas substanciais na vida. Compreender a importância dessas forças é essencial para qualquer um que aspire desbloquear seu potencial para a grandeza. Capítulo 12. A mente subconsciente. 12. A mente subconsciente. A mente subconsciente. A conexão à mente subconsciente atua como um repositório que registra cada pensamento e impressão sensorial recebidos através dos 5 sentidos. Ela pode ser influenciada voluntariamente para transformar desejos em resultados tangíveis, respondendo principalmente a emoções fortes, como a fé entrelaçada com os desejos predominantes de uma pessoa. O subconsciente opera continuamente, utilizando métodos desconhecidos para converter desejos em seus equivalentes físicos usando os recursos disponíveis. Embora não possa ser totalmente controlado, os indivíduos podem direcioná-lo plantando planos e desejos claros. Reconhecer o subconsciente como uma ponte para a inteligência infinita é crucial, pois ele facilita a comunicação através de impulsos de pensamento e oração. Dominar o controle sobre o subconsciente requer compreensão e aplicação dos princípios discutidos ao longo do livro, especialmente a persistência, já que essas habilidades se desenvolvem com o tempo. Pensamentos negativos naturalmente alcançam o subconsciente, portanto, é essencial focar conscientemente em desejos positivos para manter o controle sobre esse domínio interior. As 7 maiores emoções positivas. 1. Desejo. Capítulo 13. O cérebro. 13. O cérebro. Uma estação de transmissão e recepção para o pensamento. Napoleão Hill discute o conceito do cérebro humano como uma estação de transmissão e recepção para vibrações de pensamento, semelhante aos princípios do rádio. Cada cérebro pode captar vibrações de pensamento externas, comunicar essas ideias através da imaginação criativa, que atua como um receptor para estímulos de várias fontes. O estado emocional de um indivíduo, especialmente sentimentos intensificados, pode elevar a frequência vibracional do cérebro, tornando mais receptivo a ideias e pensamentos criativos.
A mente subconsciente funciona como estação de envio, enquanto a imaginação criativa atua como receptor. O processo de transmissão e recepção de pensamentos depende fortemente dos princípios da autossugestão, com o desejo iniciando o processo. As maiores forças são intangíveis. Hill enfatiza a importância das forças intangíveis no universo que a humanidade ainda não compreendeu completamente. Ele sugere que a dependência passada dos sentidos físicos limitou a perspectiva e o conhecimento das pessoas. Exemplos de tais forças incluem a gravidade, a eletricidade e a energia vital encontrada nos alimentos e na natureza, que muitas vezes passam despercebidas. Notavelmente, Hill argumenta que até mesmo o poder do pensamento permanece, em grande parte, inexplorado e subestimado. A história dramática do cérebro Hill ilustra a complexidade e o potencial poder do cérebro humano, citando estudos científicos que destacam sua intricada rede de células nervosas. Ele menciona o trabalho do Dr. Heaney sobre telepatia e percepção extrasensorial, concluindo que tais fenômenos sugerem uma forte conexão entre pensamentos e forças intangíveis. Hill descreve uma abordagem colaborativa para a resolução de problemas entre indivíduos, o que aumenta a estimulação mental e sugere que unir mentes em harmonia facilita o acesso a um conhecimento maior. Ele vê esses conceitos como fundamentais para entender e dominar as capacidades do cérebro humano. Hill conclui afirmando que desafios recentes, como a depressão, podem servir como oportunidades para novos começos e crescimento pessoal. Capítulo 14. O sexto sentido, a porta para o tempo da sabedoria, o sexto sentido, referido como o 13º princípio. Serve como um canal através do qual a inteligência infinita pode se comunicar espontaneamente, sem qualquer esforço da parte do indivíduo. Este princípio é considerado o culminar da filosofia apresentada em Quem Pensa Enriquece e só pode ser compreendido após dominar os outros 12 princípios. O sexto sentido representa um segmento do subconsciente, frequentemente descrito como imaginação criativa, e é o meio através do qual ideias e inspirações surgem. Ele conecta a mente finita à inteligência infinita, oferecendo percepções e avisos sobre perigos e oportunidades potenciais. O autor enfatiza a importância de dominar os princípios anteriores para abraçar completamente as verdades associadas ao sexto sentido, afirmando que isso pode se assemelhar a um milagre devido à complexidade de sua operação. Formando caráter através da autossugestão, o autor compartilha experiências pessoais de autoaperfeiçoamento através de imaginárias reuniões do conselho com figuras admiradas da história. Esta prática envolveu sessões noturnas onde o autor buscou traços e conhecimentos de figuras como Emerson, Lincoln e Edison, orientando seu desenvolvimento e construção de caráter por meio da autossugestão. Essas sessões tornaram-se cada vez mais vívidas e são apresentadas como uma fonte de inspiração e orientação, trazendo clareza durante os desafios. O autor nota a dificuldade em definir o sexto sentido, reconhecendo seu papel em receber conhecimento além dos sentidos físicos, particularmente sob estimulação emocional. Fidelidade vs. Medo. Os capítulos anteriores discutiram o desenvolvimento da fé, enquanto o próximo capítulo se concentrará em superar o medo, que impede progresso, fomenta emoções negativas como indecisão e timidez. O autor alerta que o medo é frequentemente uma construção mental, comparando a fantasmas que podem causar danos psicológicos significativos. O leitor é encorajado a refletir e confrontar esses medos para aprimorar o crescimento pessoal e a realização. Conclusão: Quem Pensa Enriquece apresenta o sexto sentido como um princípio crucial para aqueles que buscam alcançar grandeza, riqueza ou uma compreensão mais profunda da vida. Revisitar regularmente as percepções deste capítulo pode levar à estimulação mental e fortalecer a conexão com o poder da imaginação, permitindo, em última instância, a transformação de desejos em resultados tangíveis. Capítulo 15. Medo. Medo. Como superar os 6 fantasmas do medo para utilizar com sucesso esta filosofia. É preciso primeiro preparar a mente estudando e entendendo 3 inimigos primários: indecisão, dúvida e medo. Esses inimigos estão interconectados. A indecisão leva à dúvida, que então se cristaliza em medo. Entender e abordar as causas e curas dos 6 medos básicos é necessário para dominá-los. Os 6 medos básicos: cada indivíduo enfrenta 6 medos fundamentais em vários momentos da vida, que podem ser agrupados da seguinte forma: 1. O medo da pobreza. 2. O medo da crítica. 3. O medo da saúde mental. 4. O medo da perda de amor. 5. O medo da velhice. 6.
O medo da morte e esses medos se manifestam ciclicamente na sociedade e podem impactar significativamente o sucesso e a mentalidade de uma pessoa. O medo da pobreza e riqueza são caminhos opostos, com o desejo de riqueza começando como uma intenção mental clara. O medo da pobreza é o mais destrutivo, pode levar a uma série de resultados negativos, incluindo raciocínio paralisado e diminuição da autoconfiança. Esse medo está enraizado na tendência da humanidade de se aproveitar economicamente um dos outros e nos valores sociais atribuídos ao sucesso financeiro. Instalar o aplicativo Bookey para desbloquear texto completo e áudio melhores frases do Quem Pensa Enriquece por Napoleão Hill com números de página capítulo 1, frases das páginas 19 e 35.1. Na verdade, pensamentos são coisas, e coisas poderosas por sinal, quando misturadas com uma finalidade definida, persistência e um desejo ardente de sua tradução em riqueza ou outros objetos materiais. 2. Ele estava ali diante de mim, parecendo um vagabundo comum, mas havia algo na expressão de seu rosto que transmitia a impressão de que ele estava decidido a conseguir o que veio buscar. 3. A determinação bulldog de Barnes, sua persistência em se manter firme em um único desejo, estava destinada a destruir toda oposição e trazer-lhe a oportunidade que ele buscava. 4. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando alguém é superado por uma derrota temporária. 5. Quando você começa, Quem Pensa Enriquece, você observará que a riqueza começa com um estado de espírito, com uma finalidade definida, com pouco ou nenhum trabalho árduo. 6. O sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso vem para aqueles que indiferentemente se permitem se tornar conscientes do fracasso. 7. Você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. 8. Lembre-se desta história sobre Ford enquanto lê, e escolha as linhas nas quais o segredo de sua conquista estonteante foi descrito. Capítulo 2, frases das páginas 36 e 55. O desejo de Barnes não era uma esperança. Não era um desejo. Era um desejo intenso e pulsante, que transcendia tudo mais. Era definido. 2. Ele manteve seu desejo até que se tornasse a obsessão dominante de sua vida. Finalmente, um fato. 3. Toda pessoa que vence em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar suas embarcações, se cortar todas as fontes de recuo. 4. Nada é impossível para a pessoa que apoia o desejo com uma fé duradoura. 5. A maior conquista foi, a princípio, e por um tempo, apenas um sonho. Capítulo 3. A fé é a química principal da mente. Quando a fé se combina com a vibração do pensamento, a mente subconsciente imediatamente capta a vibração, traduzindo-a em seu equivalente espiritual e a transmite à inteligência infinita, como no caso da oração. 2. A repetição da afirmação de ordens à sua mente subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. 3. A fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. 4. Pensamentos que são misturados com qualquer um dos sentimentos e emoções constituem uma força magnética que atrai, das vibrações do éter, outros pensamentos semelhantes ou relacionados. 5. Se você acha que está derrotado, está. O sucesso começa com a vontade de um homem. Tudo está no estado de espírito. 6. As riquezas começam na forma de pensamento. A quantidade é limitada apenas pela pessoa na cuja mente o pensamento é colocado em movimento. Capítulo 4. Frases das nenhum pensamento, positivo ou negativo, pode entrar na mente subconsciente sem a ajuda do princípio da autossugestão. 2. A autossugestão é o meio de controle pelo qual o indivíduo pode alimentar voluntariamente sua mente subconsciente com pensamentos de natureza criativa, ou, pelo descuido, permitir que pensamentos de natureza destrutiva encontrem seu caminho nesse rico jardim da mente. 3. Sua mente subconsciente reconhece e atua somente sobre pensamentos que foram bem misturados com emoção ou sentimento. 4. A habilidade de alcançar e influenciar sua mente subconsciente tem seu preço, e você deve pagar esse preço. 5. O método de atrair dinheiro descrito aqui não depende da lei das médias. Além disso, o método não faz distinções. 6. A verdadeira prática de transformar desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como um meio pelo qual se pode alcançar e influenciar a mente subconsciente. Capítulo 5. Frases das páginas 85 sem um ponto. Conhecimento não atrairá dinheiro.
a menos que seja organizado e direcionado inteligentemente, através de planos de ação práticos, para o objetivo definido de acumulação de dinheiro. 2. Um homem educado é aquele que desenvolveu tanto as faculdades de sua mente que pode adquirir qualquer coisa que deseja, ou seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. 3. A acumulação de grandes fortunas exige poder, e o poder é adquirido através de conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado inteligentemente. 4. Homens de sucesso em todas as profissões nunca param de adquirir conhecimento especializado relacionado ao seu propósito maior, negócio ou profissão. 5. A pessoa que para de estudar simplesmente porque terminou a escola está eternamente condenada à mediocridade, não importa qual seja a sua profissão. Capítulo 6, frases das páginas 101 e 115. A imaginação é literalmente a oficina onde são elaborados todos os planos criados pelo homem. 2. A única limitação do homem, dentro do razoável, reside no seu desenvolvimento e no uso da sua imaginação. 3. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e não tem valor, até que tenha sido transformado em sua contraparte física. 4. As ideias são os pontos de partida de todas as fortunas. As ideias são produtos da imaginação. 5. Deus parece apoiar o homem que sabe exatamente o que quer, se ele estiver determinado a obter justamente isso. 6. As ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que os cérebros físicos que as geram. 7. O sucesso não requer explicações. O fracasso não permite alibis. Capítulo 7, frases das páginas 116 e 161. Você aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa na forma de desejo, no ateliê da imaginação, onde os planos para sua transição são criados e organizados. 2. Nenhum indivíduo possui experiência, educação, capacidade nativa e conhecimentos suficientes para garantir a acumulação de uma grande fortuna, sem a cooperação de outras pessoas. 3. Uma derrota temporária deve significar apenas uma coisa: a certeza de que há algo errado com seu plano. Elabore outros planos. Comece tudo de novo. 4. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. 5. Desejo, transmutado em seu equivalente monetário, através dos princípios estabelecidos aqui, é a agência através da qual o dinheiro é feito. 6. Sua conquista não pode ser maior do que seus planos são sólidos. Capítulo 8, frases das páginas 161 e 173. A falta de decisão estava quase no topo da lista das 30 principais causas de fracasso. Isso não é apenas uma declaração de teoria, é um fato. 2. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões, se é que tomam, muito lentamente, e de mudar essas decisões rápida e frequentemente. 3. Diga ao mundo o que você entende fazer, mas primeiro mostre. 4. O valor das decisões depende da coragem necessária para tomá-las. 5. Na união há força. 6. O hábito da indecisão adquirido por causa das deficiências de nossos sistemas escolares acompanha o estudante na ocupação que escolher. Capítulo 9, frases das páginas 174 e 191. A persistência é um fator essencial no processo de transformar desejo em seu equivalente monetário. 2. A força de vontade e o desejo, quando combinados corretamente, formam um par irresistível. 3. Desejos fracos trazem resultados fracos, assim como uma pequena quantidade de fogo produz uma pequena quantidade de calor. 4. Sem persistência, você será derrotado mesmo antes de começar. Com persistência, você vencerá. 5. Não há substituto para a persistência. Ela não pode ser substituída por nenhuma outra qualidade. 6. O segredo está sempre inseparavelmente ligado a uma palavra: persistência. Capítulo 10, frases das páginas 192 e 201. Poder pode ser definido como conhecimento organizado e direcionado de forma inteligente. 2. O mente mestra pode ser definido como coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a obtenção de um propósito definido. 3. Nenhuma duas mentes se juntam sem, assim, criar uma terceira, força invisível e intangível que pode ser comparada a uma terceira mente. 4. Os homens assumem a natureza, os hábitos e o poder do pensamento daqueles com quem se associam em um espírito de simpatia e harmonia. 5.
Todo homem que acumulou uma grande fortuna reconheceu a existência desta corrente da vida. Ela consiste no processo de pensamento de alguém. 6. Qualquer um pode desejar riquezas, e a maioria das pessoas o faz, mas apenas alguns sabem que um plano definido, além de um desejo ardente por riqueza, são os únicos meios confiáveis para acumular riqueza. Capítulo 11. A emoção do sexo gera um estado de espírito. Devido à ignorância sobre o assunto, esse estado de espírito é geralmente associado ao físico, por causa de influências inadequadas, às quais a maioria das pessoas foi submetida ao adquirir conhecimento sobre sexo. As questões essencialmente físicas tendem a enviesar mutuamente. 2. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Quando impulsionados por esse desejo, os homens desenvolvem uma agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e habilidade criativa desconhecidas em outros momentos. 3. Realmente, é afortunado quem descobriu como dar ao desejo sexual uma saída através de alguma forma de esforço criativo, pois, por essa descoberta, elevou-se ao status de um gênio. 4. A energia sexual é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve, nem haverá, um grande líder, construtor ou artista desprovido dessa força motriz do sexo. 5. Amor, romance e sexo são todas emoções capazes de levar os homens a alturas de superrealização. 6. Todos os outros animais se entregam à sua natureza sexual com moderação e com um propósito que harmoniza com as leis da natureza. Todos os outros animais respondem ao chamado do sexo somente na época certa. A inclinação do homem é declarar época aberta. 7. Um rio pode ser represado e sua água controlada por um tempo, mas, eventualmente, ele forçará uma saída. O mesmo é verdadeiro para a emoção do sexo. 8. A faculdade criativa se torna mais alerta e receptiva a vibrações que se originam fora da mente subconsciente do indivíduo. Quanto mais essa faculdade é utilizada e mais o indivíduo confia nela. Capítulo 12. Frases das páginas 224 e 232. 1. Tudo o que o homem cria começa na forma de um impulso de pensamento. O homem não pode criar nada que não conceba primeiro em pensamento. 2. A mente subconsciente não ficará ociosa. 3. Pensamentos são coisas, pois toda coisa material começa na forma de energia do pensamento. 4. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma ou outra deve dominar. 5. A fé é a única agência conhecida que dará uma natureza espiritual aos seus pensamentos. A fé e o medo são péssimos companheiros. Onde um é encontrado, o outro não pode existir. 6. Uma boa quantidade de afirmações nos capítulos sobre fé e autossugestão será repetida aqui, para o benefício de sua mente subconsciente. Capítulo 13. Frases das páginas 233 e 241. Todo o cérebro humano é uma estação transmissora e receptora para a vibração do pensamento. 2. Quando estimulado, ou acelerado para uma alta frequência de vibração, a mente se torna mais receptiva à vibração do pensamento que a alcança através do éter de fontes externas. 3. As maiores forças são intangíveis. 4. A mente pode ser estimulada de modo que o sexto sentido possa funcionar de maneira prática. 5. A depressão foi uma bênção disfarçada. Reduziu o mundo inteiro a um novo ponto de partida que oferece a todos uma nova oportunidade. Capítulo 14. Frases das páginas 241 e 252. O sexto sentido é aquela parte da mente subconsciente que foi referida como a imaginação criativa. Também foi chamado de aptidão receptora, através da qual ideias, planos e pensamentos surgem na mente. 2. O entendimento do sexto sentido vem somente pela meditação, através do desenvolvimento mental a partir de dentro. 3. Com a ajuda do sexto sentido, você será avisado sobre perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. 4. Algumas de suas leis são tão incompreensíveis que produzem que parecem ser milagres. O sexto sentido se aproxima de ser um milagre tão quanto qualquer coisa que já experimentei. 5. Sendo um estudante sério de psicologia, eu sabia, claro, que todos os homens se tornaram o que são, por causa de seus pensamentos e desejos dominantes. 6. A próxima melhor coisa a ser verdadeiramente grande é emular os grandes, por meio de sentimentos e ações, o mais próximo possível.
7. O sexto sentido não é algo que se pode desligar e ligar à vontade. A habilidade de usar esse grande poder vem lentamente, através da aplicação dos outros princípios descritos neste livro. 8. Não importa quem você seja, ou qual tenha sido seu propósito ao ler este livro, você pode lucrar com ele sem entender o princípio descrito neste capítulo. Capítulo 15, frases das páginas 253 288. O medo é apenas um estado mental. 2. O homem não pode criar nada que não conceba primeiro na forma de um impulso de pensamento. 3. Se você deseja riquezas, determine em que forma e quanto será necessário para te satisfazer. 4. O medo da pobreza é um estado mental, nada mais. 5. Você é o mestre do seu próprio destino terrestre. 6. Um estado mental é algo que se assume. 7. A principal razão pela qual escrevi este livro sobre como conseguir dinheiro é o fato de que o mundo passou recentemente por uma experiência que deixou milhões de homens e mulheres paralisados pelo medo da pobreza. 8. Sem esse controle, o sucesso não é possível. 9. A maior de todas as remédios para o medo da morte é um desejo ardente por realização. 10. Para ter sucesso, você deve encontrar paz de espírito, adquirir as necessidades materiais da vida, acima de tudo, alcançar a felicidade. Quem pensa enriquece. Perguntas capítulo 1. Introdução. Perguntas e respostas 1. Pergunta o que é a história de Edwin C. Barnes nos ensina sobre o poder do desejo. Resposta. A história de Barnes ilustra que um desejo ardente, especialmente um que é específico e inabalável, pode ser um poderoso catalisador para o sucesso. Apesar de sua falta inicial de recursos ou contatos, sua determinação em se tornar sócio de Edison levou a tomar ações não convencionais, demonstrando que desejos fortes podem abrir oportunidades que, de outra forma, poderiam ser ignoradas. 2. Pergunta como os pensamentos podem influenciar nossa realidade, segundo o texto. Resposta. O texto sugere que os pensamentos são poderosos, se podem moldar ativamente nossa realidade. Quando estão impregnados de desejo e propósito, tendem a se manifestar de maneiras tangíveis, atraindo circunstâncias que se alinham com esses pensamentos. 3. Pergunta que lição pode ser extraída da história do tio de Roald Darby da mina de ouro. Resposta. A lição principal é que a persistência é crucial. O tio de Darby desistiu de procurar ouro a apenas 3 pés de uma veia rica, demonstrando como se pode estar tão perto do sucesso e falhar ao desistir. Isso destaca a importância de não desistir diante de uma derrota temporária. 4. Pergunta por que a persistência é importante para alcançar o sucesso. Resposta. A persistência é crucial porque muitos indivíduos bem-sucedidos encontraram seus maiores triunfos logo após enfrentarem derrotas. O texto enfatiza que o fracasso é muitas vezes um enganador que visa nos desanimar justo quando o sucesso está ao alcance. 5. Pergunta qual é a lição de 50 centavos sobre